Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Rilho por aqui, para iniciarmos um estudo muito importante dentro do campo da álgebra e da aritmética, que é o estudo sobre fatorações. Existem vários tipos de fatorações. Eu quero trabalhar os principais com vocês aqui no canal e quem sabe também outros tipos de fatoração que são menos comuns. E hoje nós vamos começar com o fator comum. Mas antes, vamos estabelecer um conceito do que é fatoração. Você já se perguntou isso? O que é fatorar? Fatorar, galera, nada mais é do que transformar alguma coisa em multiplicação. E aí nós vamos pensar que essa alguma coisa é uma expressão numérica, uma expressão algébrica, munida de adições e subtrações. E aí nós vamos pegar essa sentença, essa expressão, e fazer com que surja de alguma forma a multiplicação, tá? Então eu coloquei dois exemplos aqui bem simples e vai ajudar a entender o que é fatorar, tá? Olha só, aqui eu tenho 10 mais 4. Eu posso, claro, fazer 10 mais 4, 14, finalizou. Mas eu quero fatorar isso antes de resolver. E eu consigo transformar isso em 2 vezes 5 mais 2. Concorda que 5 mais 2 é 7, vezes 2, 14. O resultado não mudou. O que está mudando? Está mudando a forma como eu represento a minha expressão. Antes eu tinha só a adição. Agora eu tenho aqui a multiplicação. Ué, professor, mas manteve a adição aqui dentro? Pode? Pode. A intenção da fatoração não é transformar tudo em multiplicação, até porque nem sempre é viável, muito pelo contrário, poucas vezes é viável transformar tudo em multiplicação. Mas nós queremos que surja a multiplicação em algum lugar, tá bom? Então aqui está surgindo a multiplicação. Essa é a ideia. Pegar alguma coisa, uma expressão, uma sentença que só tem adições e subtrações, e transformar aquilo em algo talvez mais simples, tá? De ser escrito. Na maioria das vezes a fatoração vai simplificar uma expressão. Às vezes sim, às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Sim, vai simplificar. Então pode ser que a gente consiga transformar a sentença em multiplicação, tá? E o objetivo é transformar alguma partezinha em multiplicação, não necessariamente tudo. Tranquilo? Exemplo 2. 33. 33 é a mesma coisa que 3 vezes 11. Ué, professor, mas não tinha adição e subtração? Não tem problema. Nem sempre a gente precisa ter uma expressão para fatorar. Tanto que a gente já aprendeu a fatoração de um número, aquela fatoração que a gente faz uma barrinha e vai dividindo pelos números primos. Isso é fatoração. Por quê? Porque a gente pega o número e transforma em multiplicação. Transforma em potências. Lembra que tem algumas potênciazinhas? Isso é fatoração com multiplicação. Aqui, então, 33 é igual a 3 vezes 11. E aí eu quero começar a falar sobre fator comum. Antes, o que é fator? Fator são todos os elementos que participam da multiplicação. Observe que o elemento que participa da multiplicação nem sempre é um número bonitinho. Às vezes é um valor, é uma expressão, tá? É uma expressão dentro da expressão. Então aqui nós temos dois fatores, 3 e 11. Mas quando a gente olha para cá, 2 vezes 5 mais 2, nós temos dois fatores também. Temos o fator número 2 e temos o fator 5 mais 2. Que eu gosto de chamar de bloco, tá? Aqui o fator, ele é um bloco, ele é uma coisa grande, ele é uma expressão. Claro que a gente pode juntar isso, mas agora com letras não vai dar para juntar. Por isso que eu deixo separado assim, tá? Então é isso, galera. Fatorar é pegar uma expressão, transformar em multiplicação e dentro dessa multiplicação vão surgir fatores. E um tipo de fatoração é a fatoração do fator comum. Ou seja, nós vamos pegar uma sentença, observar e analisar
o que há de comum naquela expressão e colocar esse cara em evidência. Colocar um fator comum em evidência. Essa é a ideia. Evidência é uma palavra que explica muito bem esse método de fatoração. Eu quero evidenciar, por exemplo, um jornal. Um jornal que quer evidenciar uma notícia. O que ele vai fazer? Vai colocar a notícia na capa do jornal e vai, pum, fica bem evidente. É isso que nós vamos fazer com o fator comum. Colocar em destaque o fator comum em evidência é um fator em destaque. Entendeu? Essa é a ideia. Primeiro passo, então, sempre é observar o que há de comum, tá? E às vezes é fácil, às vezes é um pouquinho menos fácil. Exemplo, 4 mais 6x. Pessoal, observe que o 4 pode ser reescrito como 2 vezes 2, ok? Então, observe que eu fatorei dentro da expressão. A minha expressão ainda não está fatorada, mas eu fiz uma espécie de fatoração aqui, só para ajudar a minha conta. Quem é o 6? É 2 vezes 3. Ficou apertado, né? Mas tá bom. 2 vezes 3. Agora observe que eu tenho duas partes. A parte 2 vezes 2 e a parte... Vou trocar esse aqui que me incomodou. Vamos lá. Vezes 3 e aqui o x. Nós temos duas partes. A parte 2 vezes 2 e a parte 2 vezes 3. Tá? Eu fatorei? Fatorei. Eu fiz a fatoração do 4 e do 3. Mas eu não observei o fator comum ainda. Para observar o fator comum, às vezes é necessário fatorar. Depois, com o tempo, você não vai precisar nem fatorar, você já vai conseguir fazer direto, tá? Mas, por enquanto, se você fizer a fatoraçãozinha, vai ficar mais fácil. Então, busque fatorar o valor que está ali. Eu fatorei o 4 e fatorei o 6. Então, era isso aqui, ó. 4 mais 6x. Quando eu olho para essa nova expressão que eu tenho, eu consigo observar que dentro dessa fatoração eu tenho o número 2. Olha aqui o número 2, ó, na frente. Tenho aqui também. E na outra eu também tenho o número 2, tá? Também tenho o número 2. Portanto, eu tenho um fator comum. Esse fator comum eu vou colocar em evidência. Então eu vou escrever assim, ó, 2 que multiplica entre parênteses alguma coisa. Essa alguma coisa é a expressão sem o 2. Porém, eu preciso ver o bloco. Esse bloco aqui, ó, 2 vezes 2. Se eu tiro o 2 daqui, quem que vai sobrar? Vai sobrar o próprio 2. Então, 2. Repito o meu sinal de adição. E agora eu vou observar de novo. Se eu tiro 2 daqui, o que sobra? Sobra 3x. Então, 3x. Fecho parênteses e finalizo a minha conta. Tá? Aqui podem surgir algumas perguntas. Por exemplo, professor, mas eu não poderia colocar esses dois aqui em evidência? Não, não pode. Porque o fator comum em evidência também está relacionado à quantidade de fatores comuns. Aqui, eu tenho 2 nas duas partes. Mas eu não tenho dois aqui. Eu tenho ele só aparece uma única vez. Aqui ele aparece duas? Ok. Mas aqui ele só aparece uma. Então eu só consigo pegar uma quantidade dele para colocar em evidência, tá? E é isso, finalizamos, tá? Finalizamos. Prova real, se você quiser. Multiplicação distributiva. Você pega esse 2 que está aqui, distribui para o 2 e distribui para o 3x. Como que vai ficar isso? 2 vezes 2, 4. Repito o sinal. 2 vezes 3, 6x. Olha aí, voltou a ser quem era. Se voltou a ser quem era, é porque está correto. Mas o nosso objetivo não é esse aqui. O nosso objetivo é
colocar o fator comum em evidência. E aí, olha que legal. O fator comum em evidência, aqui não é tão explícito, mas aqui ele está em destaque. Olha ele em destaque aqui, ó, o nosso 2. A gente determinou que ele é o fator comum em evidência. Então, ele vai ficar destacado. Entendeu? E aí eu quero fazer todos esses exemplos que estão aqui no quadro, buscando trazer algumas informações importantes. Vamos lá. 3y menos 12. Observe que o 3 é um número primo, então tem que ser feito ele. Porém, esse 12 eu poderia reescrevê-lo como 3 vezes 4. Bacana? E agora eu vou observar que eu tenho um bloco 3y e o bloco 3 vezes 4. O que eu tenho de comum nesses dois blocos? Eu tenho o número 3. Então, eu vou colocá-lo em evidência. 3, que multiplica, entre parênteses, nós vamos colocar... É bom quando passa uma moto assim. Mas, enfim. 3 é o fator comum. 3 em evidência. Aí, galera, se eu tiro 3 daqui, o que sobra? Sobra o y. Portanto, eu vou aqui e coloco y. Se eu tiro 3 daqui, o que sobra? O 4. Só que eu tenho que colocar o sinal junto. Menos 4. Fecha parênteses. Finalizou a conta. Posso fazer prova real? Claro que posso. Basta distribuir. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 4, 12. Que era o que já tinha dado. Essa é a grande ideia. Tá bom? É bem fácil, né? Fácil de perceber. Esses dois exemplos, o fator comum é um número. Mas nem sempre ele vai ser número. Porque a gente está trabalhando com álgebra. Pode ser que ele seja letra. Olha só. 4A e 5A. O 4 eu posso até transformar em 2 vezes 2. O 5 eu não tenho que fazer porque ele é um número primo. Então eu tenho 2 vezes 2A mais 5A. O que eu tenho de fator comum numérico? Nada. Eu não tenho o 2, eu não consigo relacionar com ninguém. O 4 eu não consigo relacionar com ninguém. O 5 eu não consigo relacionar com ninguém. No entanto, nós temos a letra A e a letra A. Ou seja, podemos colocar o A em evidência. A que multiplica. Se eu tiro o A daqui, o que sobra? 4. Se eu tiro o A daqui, o que sobra? Mais 5. Então, mais 5. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu não poderia juntar 4A mais 5A virando 9A? Poderia, sem problema, até porque 5 mais 4, 9. Quanto que dá isso aqui? A vezes 9, ou 9A, tá? Tanto faz. Isso daqui é a fatoração, é a adição de monômios, tá? Então, por isso que talvez você esteja lembrando disso de algum lugar. Se não lembrou, lembrou forçadamente. Show? É isso, galera. A letra D agora tem mais letras, tá? Mas sempre faça por parte. Observe números. Se encontrar alguma coisa, coloca ele. Se não encontrar, não coloca nada. Depois observe as letras. Se encontrar alguma coisa, coloca. Se não encontrar, não coloca. Tá? É isso. Vai por parte. O 2. Eu consigo colocar em evidência com alguém? Não. Só tem 3 de outro lado, então não dá. No entanto, eu consigo observar o X aqui e o X lá também. O Y não vai fazer nada, o Z não vai fazer nada, mas coloca esse X em evidência. Então vai ficar assim, ó, X que multiplica entre parênteses. Se eu tiro o X daqui, o que sobra? 2Y. Então, 2Y. Se eu tiro o X daqui, o que sobra? Menos 3Z. Menos 3Z, fecha parênteses. Olha que bonito. Fator comum em evidência, em destaque. Quem é o destaque da parada? É o X. Beleza? Agora vamos lá. Letra E. Na letra E, você pode estar pensando, professor, 4x mais 2x, 6x. Ok, perfeito, não tem problema. Mas o meu objetivo é mostrar a fatoração. Então vamos lá.
Observe que esse 4 ele pode ser transformado em 2 vezes 2. E aí eu vou conseguir colocar o 2 daqui com o 2 dali em evidência. Então eu faço 2 que multiplica, mas ao mesmo tempo nós temos x. Então, x também, vamos colocar 2x. Se eu tiro o 2 e o x daqui, o que sobra? Sobra o próprio x. E essa parte é extremamente importante. Se eu tiro 2x daqui, o que sobra? Nada. Não sobrou nada. Quando não sobrar nada, nós vamos colocar 1 mais 1. Galera, isso é muito importante, de verdade. Ó, aqui, nessa parte, a gente viu que vamos tirar tudo. O que sobra? O 1, tá? Sobra o número 1. Uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem é o seguinte: professor, como é que eu sei que eu preciso fatorar o número que está aqui na frente? Porque aqui eu fatorei o 4, mas aqui eu não fatorei o 4. Como que eu sei que eu tenho que fatorar ou não? É muito simples. Você vai observar os valores que você tem ali dentro e perceber se eles são múltiplos, tá? Não necessariamente múltiplos entre si, mas múltiplos de alguém parecido, tá? Aqui, por exemplo, ó, vou até fazer isso de um jeito um pouquinho mais longo. 9. O 9 é múltiplo de 3. E o 6 também é múltiplo de 3. Então eu posso fatorar isso, olha só. Quem é o 9? 3 vezes 3. Aí eu vou repetir o xy. Repito o sinal. Quem é 6? 2 vezes 3. Repito o x. Percebeu? Então eu observo que os caras são múltiplos de alguém ou múltiplos entre si e continuo a conta. 3 dá para colocar em evidência e o x também. E o x também. Então como que vai ficar? 3x em evidência. Se eu tiro o 3 e o x, sobra 3y. Se eu tiro o 3 e o x, sobra menos 2. Então, olha que fatoração bonitinha essa daqui. Letra e número ao mesmo tempo, tá? Letra e número ao mesmo tempo. Bacana? Letra G. A letra G já é um pouquinho mais à frente, um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela tem 3 blocos. O bloco 4xy, o bloco mais 2kx, não, xk, e o bloco menos 6x, tá? Vamos ver. O 4 é 2 vezes 2. Então eu vou trocar aqui, ó. Olha o que eu estou percebendo. O 4, o 2 e o 6 são pares. Então já é múltiplo de alguma coisa. Aqui então vai fazer 2 vezes 2. O 2 não tem que fazer. Aqui eu posso transformar em 2 vezes 3. Com negativo, tá? O que eu tenho em evidência? Eu tenho o 2 e o 2, tá? Aqui eu tenho o x e o x. Tranquilo? Galera, muito cuidado, tá? Porque dentro da fatoração de fator comum e evidência, o fator que você quer trabalhar precisa aparecer em todos os termos, em todas as parcelas, em todos os blocos. Aqui eu tenho 3 blocos. Então eu preciso que o 2 apareça em todos os blocos. E ele está aparecendo, ó, 2, 2 e 2. O x aparece em todo mundo, x, x e x. O y não aparece em todo mundo, então não faço nada com ele. O k não aparece em todo mundo, não faço nada com ele. O 3 não aparece em todo mundo, então não faço nada com ele. Eu só consigo colocar em evidência aquilo que aparece em todos os blocos, em todos os termos, ok? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó, vou colocar para cá, porque senão não vai ter espaço. 2x. Se eu tiro o 2 e o x, sobra 2y. Repito o sinal. Se eu tiro 2x, sobra k.
Se eu tiro 2x, vai sobrar 3. Então, essa é a nossa fatoração. Ok? Letra H. 10a mais 5b menos 3. O que eu posso colocar em evidência aqui? A letra A eu só tenho no primeiro, então eu não faço nada. A letra B eu só tenho no do meio, então eu não faço nada. O 3 só aparece no último. O 5, ele até aparece aqui, ó. O 10 eu posso transformar em 2 vezes 5, tá? Só que aí eu vou ter o 5 aparecendo aqui e o 5 aparecendo aqui. Mas e no terceiro termo? Ele aparece? Não aparece. Então, galera, essa última letra, a letra H, é na verdade um contra-exemplo mostrando que eu só consigo fatorar quando o meu fator comum aparecer em todos. O que eu faço aqui então, professor? Nada. Nada, galera. Tem vezes que a gente não vai conseguir fazer nada, tá? A gente não vai conseguir influenciar em nada nessa expressão. Você pode tentar juntar alguma coisa, mas fator comum não tem. Tranquilo? A aula de fator comum ainda não acabou. Eu vou colocar um segundo vídeo sobre fator comum, trabalhando com potências, mas por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like, segue o canal e até a próxima. Valeu!